Capítulo 6, Paris, janeiro de 1999, 9 meses depois. Emily estava sentada no fundo da sala de leilões, observando o burburinho de mulheres parisienses, naturalmente elegantes, levantando mãos delicadas e bem cuidadas, enquanto davam lances por um belo colar de diamantes canário, junto com os brincos que completavam o conjunto. Ela olhou para o catálogo em cuja margem havia rabiscado valores e percebeu que, de acordo com seus cálculos, a venda já havia angariado quase 12 milhões de francos. No decorrer das semanas seguintes, com exceção de alguns poucos quadros e peças de mobília que havia decidido manter para enviar posteriormente ao château, todo o conteúdo da Casa de Paris também seria leiloado. A própria casa já fora vendida e seus novos residentes não demorariam a se instalar nela. Ela sentiu uma leve pressão na mão esquerda e se virou. — Está tudo bem? Sebastian sussurrou. Ela confirmou com um aceno de cabeça, grata por seu apoio, enquanto observava a preciosa coleção de joias de sua mãe ser leiloada. O dinheiro resultante da venda financiaria uma enorme parcela das dívidas que Valerie havia contraído, deixando Emily com os fundos da venda da Casa de Paris para finalmente começar as reformas no château. E a autenticidade do Matisse fora confirmada, graças à ajuda de Sebastian. Ele encontrou um colecionador particular para o quadro e entregou orgulhosamente a ela um cheque no valor de 5 milhões de francos. É uma pena que Matisse não tenha assinado a tela. O quadro valeria o triplo desse valor. Ele suspirou. Emily observou Sebastian de soslaio, que acompanhava a sequência febril de lances pelo colar e pelos brincos, com um forte interesse. Ela frequentemente se apanhava observando Sebastian, maravilhada e impressionada por ele haver entrado em sua vida e a transformado de maneira irrevogável. Ele a salvou. Tudo estava diferente agora. Parecia que havia acordado de um sonho longo e doloroso e saído para caminhar sob o sol. Embora relutasse em acreditar nos sentimentos dele durante as primeiras semanas, temendo que Sebastian desaparecesse a qualquer momento e a abandonasse, o carinho estoico que ele demonstrava acabou por derrubar todas as barreiras. E agora, 9 meses depois, ela se deixava cercar pelo amor que sentia por ele, florescendo como uma flor seca que repentinamente recebeu água. Ela não se olhava mais no espelho e via um reflexo cheio de incertezas e decepções. Agora via que seus olhos brilhavam e sua pele reluzia com uma nova luminescência. Havia até mesmo alguns dias em que Emily se achava bonita. E não era apenas isso. Sebastian havia sido maravilhoso ao ajudá-la na enorme tarefa de organizar o inventário da família de La Martinières. Embora passassem boa parte do tempo longe um do outro, com as viagens que Sebastian tinha que fazer entre a França e sua empresa na Inglaterra, ele vinha visitá-la sempre que podia, para ajudá-la no processo de avaliação. Posteriormente, para esvaziar a Casa de Paris, e também ajudou-a a lidar com os engenheiros, arquitetos e construtores que vinham ao château, além de ter feito uma lista com os materiais necessários para restaurá-lo. Emily sabia que estava confiando cada vez mais em Sebastian, não apenas emocionalmente, mas também em termos do labirinto financeiro com o qual tinha que lidar.
Não que ela fosse incapaz de lidar com a interminável papelada enviada por Gerhard e com suas sugestões sobre como investir o dinheiro quando ele se materializasse. A questão era que, assim como seu pai, ela simplesmente não estava interessada nesses pormenores. Desde que tivesse o bastante para completar as reformas do chateau e alguma reserva futura com a qual pudesse se sustentar. A maneira e os investimentos nos quais seu dinheiro eram aplicados eram irrelevantes. Emily estava feliz demais para se importar. Quando ouviu que os lances passavam de 1.200.000 francos, que era o que se esperava pelo colar e os brincos, Emily jurou para si mesma que quando a casa de Paris estivesse fora de suas mãos, ela se sentaria e analisaria os detalhes financeiros com Sebastian. Sabia que era importante continuar no controle, mas Sebastian tinha uma habilidade muito maior do que a dela para cuidar deste tipo de coisa. E havia aprendido a confiar nele sem fazer muitas perguntas. Até agora ele não a havia decepcionado. O martelo bateu no tampo da mesa do leiloeiro. Sebastian sorriu para ela. Uau! 3.000 francos a mais do que esperávamos. Parabéns, querida. Ele disse beijando-a carinhosamente no rosto. Obrigada. Em seguida, ela viu o leiloeiro mostrar um cordão simples de pérolas, cor de creme acompanhado por um par de brincos, no mesmo estilo que completavam o conjunto, e sentiu um repentino gosto de bile lhe subir a garganta. Ela abaixou a cabeça, incapaz de continuar assistindo ao leilão. Sebastian percebeu imediatamente. O que foi? Minha mãe usou aquelas pérolas quase todos os dias de sua vida. Com licença. Emily se levantou e foi para a saída. Em seguida começou a procurar por um lavabo. Sentando-se sobre a tampa fechada do vaso sanitário, ela apoiou a cabeça sobre as mãos. Sentindo-se tonta e enjoada e surpresa ao perceber que a imagem das pérolas lhe afetara tanto. Até agora, desfazer-se das posses de sua mãe não a havia tocado emocionalmente. Não houve lamentações, no máximo uma sensação de alívio, agora que finalmente estava livre de seu passado. Emily voltou a olhar para a porta de carvalho entalhada do banheiro. Será que havia julgado sua mãe de maneira muito dura? Afinal de contas, Valerie nunca lhe aplicou qualquer castigo físico. O fato de se sentir irrelevante em relação ao mundo de sua mãe, quase um apêndice, na melhor das hipóteses, e nunca uma preocupação central, não significava que Valerie era uma pessoa intrinsecamente ruim. Valerie era o centro do mundo de Valerie. E simplesmente não havia espaço para mais ninguém. E Emily suspirou. Quando estava muito doente e aquela coisa horrível lhe aconteceu aos 3 anos, não foi motivada por crueldade. Tudo ocorreu simplesmente porque sua mãe, mais uma vez, não conseguiu perceber o que estava acontecendo. Ela se levantou, deixou a cabine e jogou água no rosto. Ela fez o melhor que podia. Você tem que perdoá-la, Emily disse a seu reflexo no espelho. Você tem que seguir seu próprio caminho e deixar o passado para trás. Respirando fundo algumas vezes, Emily deixou o banheiro e encontrou Sebastian esperando por ela do lado de fora no corredor. Você está bem? Ele perguntou ansiosamente, tomando-a em seus braços. Sim. Senti um pouco de tontura, mas estou melhor agora. Querida, observar os abutres brigando pelos restos de vida de sua mãe seria o bastante para irritar qualquer pessoa, ele disse, indicando a sala de leilões. Quer que eu a leve para almoçar? Não precisa ficar aqui e se chatear. Sim, boa ideia.
Emily respondeu, grata pela oportunidade de escapar dali. Um vento forte, típico do mês de janeiro, soprava, enquanto Sebastian a levava a um restaurante que dizia conhecer. O lugar não é muito refinado, mas o Bouillabaisse... Nota do tradutor. Ensopado de peixe, frutos do mar e legumes, típico da região de Provença. O lugar não é muito refinado, mas o bouillabaisse deles é excelente, especialmente num dia frio como o de hoje. Os dois se sentaram ao redor de uma mesa rústica. Emily sentia o frio lhe congelar os ossos, mas aproveitou o calor do fogo que queimava em uma lareira próxima. Sebastian pediu o ensopado de peixe e tomou as mãos de Emily nas suas, esfregando-as para aquecê-las. A boa notícia é que esse processo está quase chegando ao fim e, se tudo der certo, você pode começar a se concentrar no futuro, não mais no passado. Não conseguiria fazer tudo isso sem a sua ajuda, Sebastian. Obrigada, muito obrigada por tudo. Os olhos de Emily brilhavam com as lágrimas. É um prazer para mim, ele disse firmemente. E talvez este seja um bom momento para começarmos a falar sobre o nosso futuro. Com aquelas palavras, o coração de Emily começou a bater mais forte no peito. Estava tão preocupada, organizando o passado, que ela simplesmente vivia o presente, encarando um dia após o outro. Além disso, ela mal havia ousado projetar seu futuro, sem qualquer ideia sobre como Sebastian via o progresso do relacionamento, e sentindo-se insegura demais para perguntar. Em silêncio, ela esperou que ele continuasse. Você sabe que a minha empresa fica na Inglaterra, Emily. E nos últimos meses, enquanto estava lá, fiz tudo o que foi possível para administrá-la da melhor maneira. Mas admito que não tenho dado tanta atenção ao meu negócio quanto deveria. Oh, é minha culpa. Emily interrompeu, sentindo-se responsável. Você fez tantas coisas por mim e a sua empresa está sofrendo por conta disso. Bem, não é tão ruim, ele garantiu, mas eu preciso voltar a me concentrar na empresa em termos de tempo, concentração e proximidade. Entendo. Ela disse com a voz desaparecendo enquanto começava a absorver as entrelinhas do que Sebastian lhe dizia. Ele a ajudara durante um período muito difícil de sua vida. Será que achava que o pior já havia passado e agora ela não precisaria mais dele? O estômago de Emily se revirou. Seus olhos provavelmente traíram todos os seus pensamentos, pois Sebastian pegou suas mãos e as beijou. Garota boba, eu sei o que você está pensando. Sim, eu tenho que voltar para a Inglaterra, especialmente nos próximos dias, mas não estou pensando em abandonar você. Então, no que está pensando? Na possibilidade de você vir comigo, Emily. A Inglaterra? Sim, a Inglaterra. Você domina bem a língua inglesa, por falar nisso? Não faço ideia. Sempre conversamos em francês, ele disse abrindo um sorriso. É claro que sim. Ela disse com um movimento afirmativo de cabeça. Minha mãe insistiu que eu aprendesse e tive alguns clientes ingleses na clínica de Paris. Ótimo! Isso vai ajudar bastante. Bem, talvez você queira vir comigo pelo menos por algum tempo. Seu apartamento de Paris pode ser alugado a alguém e você pode viajar e experimentar as delícias da cerveja e do pudim de Yorkshire comigo. Mas o que vou fazer com o chateau? Preciso estar lá para supervisionar o trabalho, não é? Bem, quando as reformas começarem, a casa se transformará num canteiro de obras. Vão trocar toda a fiação e os encanamentos do lugar, e será preciso reformar todo o telhado também.
Você não vai poder viver lá enquanto o trabalho estiver sendo executado, especialmente nos meses de inverno. A casa simplesmente não estará habitável. Você pode ficar no seu apartamento de Paris e voar até Gassin, mas também pode pegar um avião que a leve até Nice, no mesmo espaço de tempo, saindo de um aeroporto britânico. Isso significa que poderemos ficar juntos, ele disse, olhando-a nos olhos, se você quiser. Eu... Bem, por que não penso um pouco a respeito? Sebastian interrompeu. Obviamente, de acordo com meu ponto de vista, seria muito mais fácil tê-la na Inglaterra comigo, em vez de voar para a França o tempo todo. Mas, realmente, Emily, essa decisão cabe a você. E entenderei se você decidir continuar aqui na França. Mas Emily não sabia exatamente como se expressar. Sebastian queria que ela se mudasse para a Inglaterra permanentemente. Ou somente até que a reforma do chateau terminasse. Emily, Sebastian suspirou observando-a. Eu consigo ver o que você está pensando como se estivesse olhando através de um vidro. O que estou sugerindo não é somente focado na praticidade, mas também no aspecto emocional. Eu a amo. Quero ficar com você pelo resto da minha vida. O lugar e a maneira pela qual essa vida vai ocorrer são perguntas que podemos responder juntos no decorrer do tempo. Mas eu gostaria de lhe fazer mais uma pergunta. Emily olhava para Sebastian enquanto ele procurava algo dentro do bolso do paletó. Ele tirou uma pequena caixa, a abriu e lhe mostrou um pequeno anel de safira. Quero perguntar se você gostaria de se casar comigo. O quê? Por favor, não me olhe assim tão horrorizada. Sebastian disse, revirando os olhos. Este deve ser um momento romântico e você deveria responder de acordo. Desculpe, estou chocada com o pedido, só isso. Não estava esperando, disse Emily com os olhos repentinamente se enchendo de lágrimas. Tem certeza? Ela perguntou, observando-o. Sinceramente? Sebastian suspirou. É claro que tenho. Pedir a uma mulher que se case comigo e oferecer um anel a ela não é o tipo de coisa que faço todos os dias, sabia? Mas nós mal nos conhecemos. Emily, nós vivemos praticamente grudados um no outro nos últimos 9 meses. Trabalhamos, dormimos e comemos juntos. Mesmo assim, os olhos de Sebastian assumiram uma expressão mais obscura. Se você não tem certeza do que sente em relação a mim, vou entender. Não, não. Emily tentava se recompor. Sebastian, você é maravilhoso e eu amo você. Se você realmente quer isso, então sim. Tem certeza? Sebastian ainda segurava o anel. Sim, Emily respondeu. Então eu sou um homem muito feliz. Sebastian disse, colocando o anel no dedo de Emily. Emily examinou o anel. É lindo. Foi o anel de noivado de minha avó. Também o acho muito bonito, mas sem dúvida, muito menos extravagante que as joias de que sua mãe gostava. E já que estamos falando nesse assunto, não me sentiria insultado se você quisesse manter o nome de sua família quando nos casarmos. Ele acrescentou, tomando um gole de vinho. Afinal, você é a última da linhagem dos de la Martinieres. Emily nunca havia pensado naquilo. Eu não sei, ela disse, absorvendo a gravidade do que acabara de acontecer e percebendo lentamente que a sensação se transformava em alegria e prazer. É claro que não, Sebastian reconfortou quando o ensopado de peixe chegava à mesa. Desculpe por bombardear você, estou planejando isso há um bom tempo. Bem, tem alguma ideia de onde você gostaria que a cerimônia fosse realizada? Ainda não, mas gostaria que acontecesse na França, se não se importa, e acrescentou rapidamente. E prefiro que seja num lugar pequeno.
Sabia que você diria isso e tem preferência por alguma data? Emily deu de ombros. Na verdade, não. Você tem. Quanto mais cedo, melhor, Sebastian comentou. Estava pensando que seria maravilhoso voltar à Inglaterra, de braços dados com minha nova esposa. E se você prefere que seja na França, num lugar tranquilo, que tal aqui mesmo em Paris, dentro de 2 semanas? Alguns dias depois, Emily chegou ao chateau para supervisionar a transferência da mobília para um galpão onde ficaria armazenada. Após o casamento e a mudança subsequente para Yorkshire, ela retornaria para organizar o envio dos livros da biblioteca para outros galpões de armazenamento antes que as reformas começassem. Sebastian viajara à Inglaterra para pegar sua certidão de nascimento, para completar a documentação necessária para o casamento. Ela conseguiu encontrar um inquilino disposto a alugar seu apartamento por 6 meses e depois sentiu seus dentes rangendo ao telefonar para Leon, seu chefe, na clínica veterinária, para dizer que não voltaria ao trabalho. Sentiremos muito sua falta aqui, Leon disse, e seus pacientes também vão sentir sua falta. Se algum dia desejar voltar, é só entrar em contato. Boa sorte com o casamento e a nova vida na Inglaterra. Fico feliz por você ter encontrado a felicidade. Você a merece, Emily. Emily sabia que os poucos amigos a quem contara sobre sua decisão de largar tudo e seguir seu coração até a Inglaterra ficaram surpresos. Você nunca tomou esse tipo de decisão de maneira tão rápida, comentou Sabrina, sua amiga dos tempos da universidade. Espero que eu possa ir ao casamento para que finalmente consiga conhecer o cavaleiro de armadura brilhante que vai levá-la embora. Não vamos convidar ninguém em particular, seremos apenas eu, Sebastian e nossos padrinhos. Preferimos assim. Você é engraçada, Emily. Sabrina suspirou decepcionada. Eu estava esperando uma festa enorme. Bem, mantenha contato e boa sorte. Quando Emily chegou ao chateau, Margot estava lá para recebê-la na porta da frente, visivelmente consternada com os homens que levavam armários no estilo de Luís XIV e frágeis espelhos folheados a ouro para fora da casa. Pedi que tomassem cuidado, mas já danificaram um dos cantos de uma valiosa arca com gavetas. Ela disse enquanto oferecia uma xícara de café a Emily. Bem, alguma coisa vai mesmo quebrar, Emily disse, dando de ombros. Margot, tenho algo a lhe dizer. Sorrindo, ela estendeu a mão para mostrar o anel de noivado. Vou me casar. Se casar? Com quem? A surpresa tomou conta do rosto de Margot. Com Sebastian, é claro. É claro. Margot assentiu. Mas, mademoiselle, tudo aconteceu rápido demais. Você só o conhece há alguns meses. Tem certeza? Sim, eu o amo, Margot. E ele tem sido muito bom para mim. Tem, sim. Margot disse, aproximando-se de Emily, beijando-a nas faces. Estou muito feliz por você. Será muito bom ter alguém que possa cuidar de você. Obrigada. Agora, com licença, tenho que cuidar de uma explosão de poeira que ocorreu no andar de cima, conforme os móveis foram sendo levados para fora. Conversaremos mais tarde, mademoiselle. Depois do almoço, percebendo que havia pouco que ela podia fazer para ajudar com o processo de mudança e sentindo que preferia não testemunhar a operação, Emily foi até a vinícola para conversar com Jean e Jacques e contar-lhes sobre seu casamento. Enquanto percorria a curta distância que separava o chateau da vinícola, ela sabia que também deveria garantir-lhes que não perderia o interesse pela cave ou pelo programa de reformas do chateau depois que começasse sua nova vida no outro país. Jean insistiu em abrir uma garrafa de champanhe que um de seus amigos, um especialista em negociar vinhos, havia lhe dado.
Eu precisava de uma desculpa para abri-la, ele disse sorrindo enquanto entravam na sala de estar confortável, vendo que Jacques cochilava na poltrona em frente à lareira. Pai, Emily tem boas notícias, ela vai se casar. Jacques abriu um olho e olhou para Emily sonolento. Ouviu o que eu disse, pai? Emily vai se casar. Em voz baixa, Jean murmurou para Emily. Ele teve outro ataque de bronquite. Sempre tem isso quando o inverno chega. Sim, Jacques disse abrindo outro olho. Com quem? Com um jovem inglês que conhecemos quando Emily o trouxe aqui para o vinhedo. Seu nome é Sebastian? Jean olhou para ela esperando que ela revelasse o sobrenome. Carothers. Emily concluiu. Ele vem de uma região chamada Yorkshire, na Inglaterra. Vou me mudar para lá depois que nos casarmos. Apenas por algum tempo, durante as reformas no chateau, mas voltarei com frequência, disse com firmeza. Você disse Carothers? Perguntou Jacques, repentinamente assumindo uma expressão mais alerta. De Yorkshire? Sim, pai, confirmou Jean. Jacques balançou a cabeça como se quisesse clarear os pensamentos. Tenho certeza de que é uma coincidência, mas eu conheci uma pessoa da família Carothers, que veio de Yorkshire há muitos anos, muitos anos. É mesmo, pai? Quem era? Constance Carothers. Esteve aqui comigo durante a guerra, Jacques disse. Sim, esse era o nome dela. E Sebastian me disse que sua avó estava aqui na França naquela época. Sentindo um lampejo de entusiasmo lhe percorrer a coluna, ela acrescentou: Estou usando o anel de noivado que pertenceu a ela, Emily disse, estendendo a mão para Jacques, que estudou a joia com bastante cuidado. Sim, este era o anel de Constance, disse Jacques, olhando para Emily com uma mistura de choque e emoção, tingindo-lhe os olhos. Você vai se casar com o neto de Constance? Sim. Meu Deus! Jacques disse, tateando o bolso da calça em busca de um lenço. Mal posso acreditar. Constance. Você a conheceu, pai? Jean estava tão surpreso quanto Emily. Sim, e muito bem. Ela morou comigo aqui nesta casa por vários meses. Ela era... Jacques engoliu em seco com dificuldade. Uma mulher muito afável e corajosa. Ela ainda está viva? Os olhos azuis do velho Jacques, úmidos pelas lágrimas, queimavam com um lampejo de esperança. Lamento que não. Morreu há cerca de 2 anos, Emily disse. Jacques, como foi que Constance Carothers veio morar aqui com você? Pode me dizer? Durante um longo tempo, Jacques olhou para algum ponto ao longe e em seguida fechou os olhos, imergindo-se em lembranças. Pai, quer um pouco de champanhe? Jean lhe ofereceu, passando-lhe uma taça. Jacques pegou a taça com a mão trêmula, tomou a bebida e organizou seus pensamentos. Como você conheceu esse homem, Emily? O neto de Constance? Pouco antes de morrer, Constance contou a Sebastian sobre o tempo que passou aqui na França. Ele localizou o chateau de nossa família e veio tentar descobrir mais a respeito, explicou Emily. Mas, assim como eu, ele sabe muito pouco sobre a razão pela qual Constance estava aqui. Nós dois adoraríamos saber o que aconteceu. Jacques suspirou. É uma longa história que eu nunca imaginei que iria contar. Por favor, Jacques, implorou Emily. Ficaria muito feliz em ouvi-la. Percebo a cada dia que sei muito pouco a respeito da minha família, especialmente sobre meu pai. Edward foi um homem maravilhoso. Ele foi premiado com a Ordre de la Libération.
por sua bravura e serviços prestados à França. Jacques disse, dando de ombros com uma expressão triste, mas ele se recusou a aceitar a honraria. Edward sentia que outras pessoas tinham mais direito ao prêmio. Por favor, Jacques, pode começar a história? Emily implorou. Afinal de contas, vou me casar com o neto de Constance e sinto que é importante compreender a conexão que existe entre nós. Sim, você tem razão, você tem o direito de saber. É a história da sua família, afinal, mas por onde começar? Jacques voltou a olhar para longe, tentando encontrar um ponto inicial. Bem, é melhor começar por Constance. Há pouca coisa sobre ela que eu não sei, ele disse sorrindo. Durante as longas noites aqui nesta casa, ela falou várias vezes sobre sua vida na Inglaterra e sobre como ela veio parar na França. Leitura de um poema. Título: Eu quero ver. Eu quero ver o vermelho das rosas desabrochando. Eu quero ver o prateado do reflexo do sol na lua. Eu quero ver o azul do oceano quando estiver agitado. Eu quero ver o marrom da águia quando estiver voando. Eu quero ver o roxo das uvas pendendo das videiras. Eu quero ver o amarelo do sol nos dias de verão. Eu quero ver o castanho das nozes nas árvores. Eu quero ver os rostos daqueles que sorriem para mim. Sofia de Lamartinières, 9 anos de idade, 1927.